Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web. Hoje com a lição de número 12, o milagre que salvou o carcereiro. Já estamos concluindo o trimestre, a penúltima lição. Vai ficando aquele gostinho de missão cumprida, agradecidos a Deus por mais um trimestre que Ele está nos concedendo concluir já essa lição que será ministrada no dia 22 de dezembro. Já aproximando-se aí das festividades de Natal. E louvando a Deus porque nós que somos cristãos conhecemos e praticamos o verdadeiro sentido do Natal. É importante até você citar aí brevemente na sua aula algo sobre isso, pois a escola dominical também é um local de aprendizado. E logo após 2 dias, no outro dia as pessoas estarão comemorando, estarão nesse clima de Natal. Às vezes não é EBD, porque tem que arrumar, fazer alguma coisa, mas é importante que nós deixamos também um parênteses para pincelar apologeticamente o verdadeiro sentido do Natal em nossas vidas. Irmãos, esta lição, ela fala sobre aquele carcereiro, aquele agente penitenciário que ficou responsável pelo apóstolo Paulo, quando ele estava preso lá em Filipos, juntamente com Silas. E esta é uma das passagens mais conhecidas do livro de Atos. Há várias canções que retratam-na, e é importante você, professor, ler o capítulo 16 completamente, entender os antecedentes e os decorrentes dessa situação, e daí deixar o Espírito Santo de Deus lhe usar para trazer as devidas aplicações aos corações dos alunos. Os objetivos dessa lição é entender o início da missão na Europa, analisar a postura de Paulo e Silas na prisão e evidenciar a conversão do carcereiro e de toda a sua casa. A síntese da lição diz que, diante da conduta de Paulo e Silas e do que havia acontecido no cárcere, o carcereiro foi salvo com toda a sua casa. A leitura bíblica está no capítulo 16, versículos 16 ao 28, e está sendo retratada aqui a segunda viagem missionária do apóstolo. É importante chamar a atenção em alguns pontos. No primeiro, a mudança de planos vivenciada por ele. Era seu desejo ir para um lugar, mas o Espírito Santo de Deus lhe encaminhou a outro, quando eles chegaram na região portuária de Troade, que teve aquela visão de um homem dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aqui é importante chamar a atenção disso, pois se o apóstolo Paulo não tivesse obedecido, não sabemos o que teria acontecido. Mas em obedecendo, abriu-se mais uma porta, mais uma frente missionária, e muitos outros lugares, regiões e pessoas foram alcançadas pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus. E isso é importante chamar a atenção, pois quem guiava o apóstolo era o Espírito Santo, como promessa do Senhor Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 16, que o Espírito Santo estaria conduzindo a toda a igreja, todos aqueles que estariam em comunhão com o Senhor. E ainda hoje é assim, nós desfrutamos desta orientação divina. Quando nós observamos que o ministério do apóstolo Paulo estava iniciando-se na Europa, porque ele aqui estava agora na cidade de Filipos. Então, Filipos é a porta de entrada para a missão europeia. E então, se alguém perguntar quem foi o primeiro missionário na Europa, essa pessoa deve responder, obviamente, que foi o apóstolo Paulo, juntamente com o seu companheiro Silas. E aí, quando ele chega ali, ele vai nessa primeira colônia da Macedônia, a evangelizar umas mulheres que estavam à beira de um rio, e ali estava Lídia, vendedora de púrpura, que vai ser alcançada pelo Senhor Jesus através do Evangelho, e vai também convidar Paulo e Silas a ficar hospedado em sua casa. A mulher dá um grande exemplo, um grande sinal de que estava convertida, convidando 2 estranhos para ir para sua casa. Irmão, só quem faz isso é crente que verdadeiramente que tem essa hospitalidade, esse coração aberto, esse sentimento de partilha. E aqui nós vemos já o Evangelho do Senhor Jesus operando na vida de Lídia. É importante chamar a atenção também do contexto da libertação daquela jovem adivinhadora, que algumas pessoas lendo talvez não podem compreender, porque Paulo e Silas a repreendeu se elas o estavam elogiando. Mas ela estava fazendo esse elogio não da parte de Deus, mas da parte do próprio diabo, pois ela era uma adivinhadora. Não é o primeiro caso de adivinhação no livro de Atos, nós vamos encontrar também no capítulo 8, versículos 9 ao 24, no capítulo 13, versículo 6 e no capítulo 19, nós estamos colocando aí no rodapé essas referências bíblicas que você pode e deve utilizar na sua aula para ilustrar outros casos de adivinhação, como nós sabemos não é
permitido pelo Senhor essa prática. E por que não é permitido? Está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 26. Não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis, nem adivinhareis. Verso 31. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, diante de Israel, Deus não permitia esta prática, pois somente deveriam se relacionar com Ele, buscar respostas diante dEle. Ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Não precisamos de atalhos, não precisamos de caminhos, de ajeitadinhos para encontrar respostas para a nossa vida, pois tudo nós encontramos através da palavra do Senhor Jesus. Você também pode utilizar o texto que está no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 ao 14, que tem uma passagem aí mais extensa e mais aprofundada sobre a abominação da prática de adivinhação. Chamar a atenção também que Paulo e Silas foram presos por causa dos movimentos que se instalavam com a presença deles. Eles não cometeram crime, o crime deles foi simplesmente tirar o lucro daqueles homens, veja que coisa. Os donos, os agenciadores daquela jovem ficaram irritados, embora ela estivesse liberta, porque agora eles não iam ter uma fonte de renda e vão usar de um ajeitadinho, de corrupção, para, com as suas influências políticas e religiosas, levar Paulo e Silas ao cárcere. Era uma perseguição ideológica que os apóstolos estavam vivendo. Aqui no Brasil nós sofremos algo muito parecido, nós não somos mortos a tiros, a facadas, a pedradas, mas todos os dias vemos o preconceito religioso, as piadas, vemos muitas vezes as pessoas querendo levantar discurso de ódio à religião por causa da nossa fé. Então, o Brasil tem perseguição religiosa? Tem, sim. Agora é uma perseguição ideológica, que é a mais perigosa, porque é silenciosa. Ninguém vê paus, nem armas na mão e diz, não, mas eu não estou vendo nada. Ela é silenciosa, porém ela é real e também é destrutiva, mas o Senhor nos dá força para suportá-la e continuar orando a bandeira do Evangelho e defendendo a nossa fé. Chamar a atenção, então, disso. Você pode aí talvez trazer relatos que você pode encontrar em jornais, em revistas, sobre perseguição religiosa, ideológica, e isso vai fortalecer a sua aula. Você pode perguntar aos seus alunos, qual é a diferença da perseguição que Paulo e Silas viveu para a que nós vivemos hoje? Se há diferença, qual? E você pode usar aí 10, 15 minutos da sua aula para trazer uma boa discussão acerca do tema. E por fim, o terceiro ponto, uma conversão inusitada. Por que inusitada? Aí vale a pena você, professor, se debruçar sobre a leitura bíblica em classe, mostrando algumas coisas interessantes. Primeiro, que a Paulo e Silas foi solicitado que colocasse no cárcere interior. Esse cárcere era subterrâneo, não tinha entrada de luz, não tinha quase nenhuma entrada de ar. Além disso, eles foram colocados presos ao tronco. Esse tronco ele era horizontal, com muitos buracos nos quais eram presos os pés. Então, os pés ficavam presos o mais afastado possível, e se abria escalas com as pernas, e isso causava muita fadiga muscular, muita cãibra, muita dor. Tinha pessoas que até desmaiavam depois de tanta dor. Então, poucas pessoas entendem isso quando lê a leitura bíblica, mas fazendo a pesquisa no contexto sócio-histórico, nós temos essas informações que fortalecem a pintura do quadro no qual os apóstolos estavam, e a pessoa que está lendo uma passagem milenar, ela vai trazer para si essa imagem e vai poder compreender a situação no qual eles estavam. Ali eles não tinham local para fazer suas necessidades, então ali mesmo se acumulavam excrementos nitrogenados, advindos das fezes e das urinas. Imagine que local ruim, um local frio, escuro, com um cheiro de excremento muito forte. Além disso, eles estavam presos nesse tronco, com as pernas muito esticadas. Era um ambiente de muita dor, muito cansaço, muita frieza, pouca respiração, mas foi justamente nesse ambiente onde Paulo e Silas começam a louvar a Deus. Imagine os outros presos como não ficaram espantados, como é que alguém pode estar cantando num momento como esse, num local como esse. Mas foi justamente diante da adoração e do louvor e da oração que as portas, os ferrolhos se abriram. E não foi só de Paulo e Silas, para depois ninguém dizer que foi uma propina que eles pagaram, uma gorjeta, um ajeitadinho. Não, foram todos os cárceres. Por que é que o carcereiro vai querer se matar? O comentarista deixa claro, porque naquela época o carcereiro, o soldado, pagava com a própria vida se um criminoso fugisse. É por isso que aqueles guardas da prisão do Senhor Jesus, que não era uma prisão,
mas era um sepulcro, fugiram quando descobriram a pedra removida, porque eles sabiam que o Império Romano e o Sinédrio Judeu ia recair a responsabilidade sobre eles. Mas aí o carcereiro, quando está prestes a morrer, vai receber uma orientação de Paulo. Não precisa se matar. E eles, mas como? O que é que eu vou fazer? E esta sua pergunta era uma pergunta terrena, era uma pergunta pontual, mas a resposta, aleluia, é eterna. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E aquele homem que açoitou Paulo e Silas, agora vai levar eles também para a sua casa, assim como Lídia fez. Isso está muito pertinente no contexto de Atos dos Apóstolos, quando nós estudamos lá o capítulo 2, que mostra que todos tinham tudo em comum, faziam as refeições, iam às casas um dos outros e faziam isso com singeleza de coração. Então faz parte do contexto dessa igreja primitiva convidar as pessoas para casa, ter momentos de comunhão com ela, não só dentro do templo, mas principalmente até fora dele. E o carcereiro aqui estava transformado, porque ele vai levar os prisioneiros para a sua casa e vai fazer curativos neles. Aleluia! Vai partilhar a refeição e vai cultuar, e eles vão crer, vão ser batizados e vão ser pessoas transformadas completamente pelo Evangelho do Senhor Jesus. Concluímos então com o texto do dia, no capítulo 16, versículo 31. E disse ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Aquele carcereiro nunca recebeu uma ordem, um imperativo que lhe produziu tão bem, porque produziu um bem para a eternidade. A vida abundante em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, que através das nossas vidas continuemos pregando a sua palavra e que nunca nos entristeçamos nas situações difíceis, pois Ele sempre estará conosco e nos dará o livramento e a sua companhia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.